Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente continua trabalhando no primeiro ato da nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E, assim como a gente fez no episódio passado, a gente está inserindo as informações que a gente apurou anteriormente, né, para completar o primeiro ato. A gente está demorando um pouquinho mais nessa primeira etapa do que a gente costumava fazer nas outras histórias, porque a premissa dessa 11ª história ela demorou um pouquinho mais para surgir. Eu, de propósito, resolvi unir dois universos diferentes, dois tipos de personagens diferentes, sem uma conexão óbvia inicialmente, justamente para exercitar a criatividade. E aí, por isso, esse processo de fechar o círculo, né, de conseguir amarrar todas as pontas, está demorando um pouquinho mais do que o habitual. Mas está ficando muito bom, a gente já tem um material bem interessante para trabalhar, para continuar a história, né? E da bateria de perguntas que a gente tinha já respondidas para inserir na história, a gente passou por todas essas. A gente ficou de trabalhar agora na última dessa primeira parte e depois vem essas aqui, que não são muitas. E aí sim a gente vai estar pronto para dar continuidade à história, né? Então a questão que a gente deixou para trabalhar nesse episódio é aumentar o envolvimento da emissária de Taliesin com Vorgelfad, né? Então a gente no início tratou essa personagem só como uma ferramenta para poder o Vorg ter recebido a notícia, né, antecipadamente da revolução, né, da revolta que aconteceria no reino dele. E depois a gente, pensando um pouquinho, chegou à conclusão que seria melhor ampliar a participação dessa personagem, né? Então a emissária se aproximou de Vorg a pedido de Taliesin como parte do plano para mudar a perspectiva dele. Então é aquela história toda do Artomante, ou dos Artomantes, terem um pensamento de que ele ainda tinha saída, que ele não é um regente ruim, né? Era só uma pessoa que precisava realmente se cercar de uma visão positiva, né, de uma visão mais bondosa e tudo mais, para que as coisas melhorassem por ali, né? Então, se aproximou de Vorg como parte do plano para mudar a perspectiva dele, como eu tinha falado. Aos poucos eles se apaixonaram. Esse é o detalhe que não existia na história, né? A emissária não sabe se Taliesin está ciente desse romance, apesar de conhecer a perspicácia do Artomante. Essa parte aqui não tem necessidade de inserir na história, pelo menos em princípio, né? Talvez eu guarde esse fator para trabalhar numa história à parte, né, do Vorgelfad. Existe a chance aqui de eu estar trabalhando em duas histórias diferentes de fato, né? Eu não estou descartando essa hipótese ainda. Pode ser que lá na frente, quando a história já estiver bem mais adiantada, eu perceba que é possível manter esses pontos de conexão entre elas e ao mesmo tempo separar as cenas e trabalhar em histórias distintas, né? Não é a minha intenção no momento, não é isso que eu quero fazer, mas uma vez que eu já satisfiz a minha necessidade, né, do desafio, né, de arrumar uma conexão entre o autômato, o Vorgelfad e os dois atores, né? Uma vez que eu já consegui resolver esse problema que foi proposto no início do exercício, agora eu fico livre para manipular a história conforme for melhor, né? De uma forma ou de outra, eu ainda pretendo aprofundar o universo do Vorgelfad e também o passado de Landa Superior e tudo mais em histórias posteriores, né? Mas vamos lá. A gente precisa achar no nosso texto, então, um momento de inserir, né, essa informação da relação do Vorgelfad com a emissária, que não tem nem nome, a gente também precisa pensar no nome para ela. Aqui a gente tem o diálogo dele com o intendente falando da emissária, e eu concluí no episódio passado que eu não iria mexer nessa questão aqui, porque ele não tem necessidade de contar o romance dele para o intendente, né? Apesar do que a gente tem aqui uma brecha para fazer isso se a gente pensar um pouquinho. Que o intendente pergunta como ela conseguiu entrar, e ele fala, ela foi enviada por Taliesin, que repetiu ao Fad, certo de que não precisava dar explicações adicionais, porque quando foi escrito isso aqui, o Taliesin era poderoso, influente o suficiente para poder conseguir infiltrar alguém na corte, né? E isso bastava como explicação para ela ter aparecido no estúdio, no escritório do Vorgelfad. Mas agora a gente já sabe que ela teria outros meios, né, de chegar até o Vorg. Então pode ser que aqui a gente consiga incluir algum fragmento dessa informação, sim. Vamos pensar um pouquinho. Pronto, acrescentei um pequeno trecho aqui. Eu não vi muito a necessidade de estender esse trechinho, porque eu só quero insinuar certos elementos aqui, né? E além do mais, eu fiquei com medo também de perder o fluxo da conversa dos dois, né? Quando eu escrevi isso aqui, a intenção não era interromper, não por muito tempo.
para poder as ideias não se perderem. Então ficou assim: ela foi enviada por Taliesin, repetiu Alphad, certos que não precisava dar explicações adicionais. Afinal, o mestre Artomante era poderoso o suficiente para infiltrar quem desejasse em qualquer lugar. Então aqui a gente tem uma extensão, né, da primeira versão da história que eu mantive como uma fachada. Esse foi o primeiro argumento que eu pensei na hora que eu estava escrevendo isso, né, e eu mantive essa versão como uma fachada do Alphad, né. E aí vem: não havia a menor necessidade de informar ao intendente os reais motivos pelos quais a emissária de Taliesin possuía acesso aos seus aposentos. Foi um pouquinho grande, depois eu construo essa frase melhor, né, mas está aí. Então, para o leitor, ele já consegue entender que havia algo mais. Ele vai ficar até curioso para saber detalhes dessa história dos dois, né? E mais para frente a gente desenvolve isso, a gente aprofunda. Então vamos seguir com a cena aqui e ver se a gente consegue encontrar outra oportunidade de acrescentar mais alguma informação, né? Aqui a gente tem a lacuna, né, do nome do lugar que o Alphad governava, né? Eu não me lembro mais qual era o nome. Deixa eu dar uma olhadinha. Era Stand All. A gente aproveita para inserir. E aqui é Protetores, né? Isso eu lembro. Que é a cidade suspensa, né? E assim a gente já resolve duas outras lacunas que estão na segunda parte ali daquela bateria de perguntas que a gente tem. Aqui, quando ele menciona o autômato, a gente pode fazer alguma conexão também com a emissária, né? Então, olhou em volta para as coisas que de fato desejava salvar. 3 baús empilhados às pressas, algumas caixas de madeira estufadas e seu velho autômato, agora encostado no fundo daquele último vagão, o visor apagado refletindo a luz que entrava pela janela traseira. Então, de repente, aqui a gente consegue fazer um flashback, porque logo depois o intendente pode interromper, né, um fluxo de pensamento dele, e aí segue um diálogo, né? Aqui a gente não está interrompendo nada, nem ação e nem interação entre os dois. Então acho que aqui é um bom lugar para a gente inserir algum flashback, alguma memória dele. Agora sim, falando da função real do autômato, né? A importância dele, e a gente aproveita de quebra para mencionar a emissária e como ela entrou na vida dele, ou quais benefícios ela proporcionou a ele, né? Como ela mudou o modo dele ver as coisas e tal, conforme eles se apaixonaram, né? É muita coisa para colocar aqui nesse trechinho, não sei se vai entrar isso tudo, né? Mas é só o suficiente para o leitor entender esse contexto, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso de uma maneira sucinta. Escrevi um trecho grandinho aqui. Eu acho que tem bastante problema no trecho, né? Mas eu fui escrevendo conforme as ideias foram surgindo na minha cabeça. Eu quis realmente um momento de flashback dele, um momento em que o leitor soubesse um pouquinho mais da função do autômato, né? E fizesse essa conexão entre o autômato, a emissária do Taliesin e o Alphad. Mas eu ainda não esclareci 100%, né, a situação deles. Não sei até que ponto essa situação precisa ser explicada dentro dessa história, né? Eu preciso aqui do essencial para que o leitor sinta o dilema do Alphad ao querer se desfazer do autômato. O ponto de interesse da cena é justamente o momento em que ele é obrigado a se desfazer das coisas dele, o clímax é o autômato, então é isso que eu estou buscando. Então ficou assim, eu vou lendo e conforme for aparecendo algum problema eu tento corrigir. Como se desejasse fugir por conta própria daquela situação, a mente do regente projetou naquela tela apagada o rosto de... Aí aqui a gente tem mais um nome para decidir, mas eu não vou pensar muito a respeito porque não tem necessidade, né? Então eu vou fazer alguma combinação de letras aqui e já vou bolar esse nome. Tão logo tomaram forma, os olhos negros e vagarosos da emissária de Taliesin buscaram os seus, como se quisessem dizer que tudo ficaria bem.
Então aqui ele está imaginando, né, o rosto dela projetado na tela do autômato. Naquele instante, enquanto sua vida mudava inteiramente minuto a minuto, em uma velocidade tão frenética que mal permitia que ele refletisse antes de cada decisão, ele achava difícil. Então isso aqui ficou muito longo, muito cheio de quê, é muito enrolado, então a gente tem que dar uma reduzida aqui. Alphard experimentou um breve ímpeto de ir até o autômato para ligá-lo. Aqui eu quis insinuar que tipo de informações que existem ali dentro, né? Quem sabe ouvir a voz de, aí eu repito o nome que eu pensar, ou mesmo vê-la dançar em alguns dos registros armazenados lá dentro por ela própria, lhe trouxesse alguma paz. Então aqui eu já estou dando a entender que ela tem alguma intimidade com o autômato, né? Eu não disse ainda que ela própria fez e presenteou o Alphard, falta só botar essa informação, mas eu já estou dizendo que ela teve a possibilidade de armazenar informações ali dentro, né? Então vamos pensar aqui num nome, sei lá, uma coisa curtinha. Ali. Pronto, tá ótimo. Agora que esse trechinho aqui está bem mal construído, só preciso reduzir alguma coisa aqui. Ficou um pouquinho melhor. Naquele instante, enquanto sua vida mudava inteiramente minuto a minuto, em tamanha velocidade que não permitia reflexões antes de cada decisão, ele achava difícil. Então, não está tão bom, mas também não está tão ruim, né? Beleza. Vamos voltar lá para a nossa telinha para ver o que está faltando. Aqui, então, aumentar o envolvimento da emissária de Taliesin com Vorg e Alphard, a gente já meio que resolveu, né? Definir o nome da terra de Vorg a gente já colocou lá. Definir o nome da cidade sobre as montanhas a gente já colocou lá também. A importância do autômato para Vorg a gente já deu a entender alguma coisa, falta só arrematar essa questão, né? E o tipo de informação que ele está carregando também. Então só falta isso. Mais rápido do que eu pensava passar por essa etapa, né? Vamos voltar no texto só para ver se tem a possibilidade de incluir a informação de que o autômato foi presente, né, da Alin. E depois disso a gente encerra essa fase de preenchimento de lacunas aqui. Aqui a gente tem ele dobrando alguns pedaços de papel, guardando, né, sob a camisa. Não sei se eu vou manter essa cena ou não, porque eu ainda não sei o que são esses pedaços de papel. Pode ser que eles sejam úteis, então mais para frente eles ganham importância, né? Então por isso eu não vou mexer nisso agora. Mas em princípio eu acho que eles estão sobrando, né? Porque a gente já tem o autômato carregando informações, né? Então é meio que uma repetição de um mesmo recurso. Vamos ver. Aqui eu deixei uma lacuna para isso, né? A súbita imagem do autômato voando em direção ao precipício, como aconteceu com o restante da carga, horrorizou Vorg e Alphard, mas ele não disse coisa alguma. Nem o intendente, nem ninguém mais entenderia. Beleza, então é aqui que a gente vai incluir alguma coisa sobre a origem do autômato realmente, que foi a emissária, a Alin, que levou o autômato para ele, né? E que ele era bem mais do que um simples autômato jardineiro, né? Vamos ver. Beleza. Então nesse trechinho aqui eu tentei matar várias questões de uma só vez, né? Não sei se consegui, mas ficou assim. Nem o intendente, nem ninguém mais entenderia. Aí o intendente entenderia, eu já reparei esse problema há um tempinho, mas não mexi ainda. Vou mexer só no segundo tratamento. Ninguém jamais soube que aquilo não era mais um presente de Taliesin, como o vistoso carro à vela. Então eu estou fazendo uma ligação, né, com a informação que eu apresentei no início da cena. Escondido naquela carcaça de autômato jardineiro havia mais, muito mais. De fato, Alphard chegou a duvidar das capacidades de Alin, quando ela lhe disse que o havia feito com suas próprias mãos. Aqui eu já resolvo a questão da origem do autômato, né? Mas aqueles eram outros tempos, quando ele era um homem diferente e não sabia de coisa alguma. E estou sinalizando também para a evolução do personagem, né? Ele próprio aqui sente que ele aprendeu, né, com essa aproximação dele com a Alin e o Taliesin por tabela, né? Agora vamos ver se isso emenda aqui.
Agora aquela criação humanoide balançava contra a parede do vagão, não está muito legal, até porque a gente tem vagão e vagões aqui. Né? Vamos tentar reformular essa frasezinha. Beleza. Um pouquinho melhor, né? Agora a criação de Alien, ainda sob seu inofensivo disfarce, balançava contra a parede metálica na qual estava apoiada. A gente emenda aqui e é isso. Aparentemente a gente resolveu todas as questões, né, que eram necessárias que se resolvesse agora durante a reescrita do primeiro ato. Tem muita coisa que ainda vai entrar conforme a gente for elaborar as próximas cenas, né? Mas a gente já tem material suficiente, consistência suficiente para seguir escrevendo. E é o que a gente vai fazer na semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist da nova série do canal, Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!